Deus querido, obrigado, Senhor. Mais um dia que nós estamos aqui, Senhor, nesta terra para adorar e bendizer o Teu nome, para cumprir mais um dia de missão, Senhor, para levar informação para as pessoas, para ser útil às pessoas, para ser alguém que leve algo de bom, algo que leve as pessoas a refletirem, para que também, Senhor, a minha vida seja edificada, Pai. Que a cada dia nós possamos ter essa oportunidade de estar buscando a Tua presença, buscando a Tua face. Como é lindo, Senhor, saber que nós não precisamos ter medo, que o Senhor não é nem bicho-papão, que o Senhor não é aquele que nos quer mal. O Senhor sim quer nos muito bem. O Senhor é aquele que nos ama, aquele que nos coloca nos seus braços quando nós precisamos de força, de ajuda, de consolo. O Senhor é aquele, Pai, que nos cuida. O Senhor é aquele que nos orienta. É aquele que puxa a nossa orelha quando nós precisamos também, Senhor. Eu te agradeço porque há quase 30 anos eu estou na Tua presença, oficialmente falando, quando eu decidi que Cristo, Teu Filho, é o Senhor e Salvador da minha vida. Pai querido, ajuda aquelas pessoas que estão necessitadas, aqueles que ainda não te encontraram como verdadeiro Deus e Senhor de suas vidas, que muitas vezes não se aproximam do Senhor por conta de se decepcionar com pessoas que se dizem tuas. Pessoas que usam da maldade, pessoas que usam de outros termos para afastar tanta gente da tua presença, Pai. Em nome de Jesus, não sabem o quanto é valioso uma alma. Não sabem o quanto uma alma foi tão cara, Senhor. Mas eu estou aqui, Pai, para ser teu instrumento. Não vim para criticar, não vim para alimentar. Nada que seja contrário à tua vontade. E que em nome de Jesus, meu Deus, que faça, que aconteça tudo aquilo que o Senhor quiser, tudo aquilo que o Senhor permitir, tudo aquilo que esteja no teu controle. Eu oro te agradecendo por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, agora são 7h04. Estamos aqui de novo, graças a Deus. Estamos juntos até as 8 horas. Rapaz, eu tenho que me disciplinar no horário, porque logo a gente vai entrar no rádio. Quando a gente entrar no rádio é aquele negócio, é de 7 às 8. Mas, e aí, como é que está você? Tá tudo bem? Já orou junto comigo? Falou com o Papai do Céu? Que bom, maravilha. Hoje é terça-feira, dia 20 de janeiro de 2026. E o que foi que aconteceu em algum 20 de janeiro qualquer, em algum lugar do mundo? Pois é, vamos embora. Vamos agora lá para 1890. Foi oficializado o Hino Nacional do Brasil, composto por um moço chamado Francisco Manuel da Silva. Você sabe, né, qual é o hino nacional, né? O Ovelho do Ipiranga das Margens Plácidas? Pronto, é ele. Então ele foi oficialmente colocado como música que representa a nossa nação em 1890. Olha só que coisa. E depois, em 1929, a gente que fala tanto aí de um agente secreto, né? Estamos aproveitando a deixa, a festa de amigo secreto. Aliás, amigo secreto não. Agente secreto. Olha, você sabia que em 1929, exatamente aí, foi lançado o primeiro filme longa falado, filmado ao ar livre? Pois é, esse filme ele é chamado de In Old Arizona. Vou traduzir, né? Aqui dá para traduzir, é fácil. No Velho Arizona, esse era o nome do filme. Então, desde 1929 que a gente passou a ter filmes falados e filmes longos, né? Porque só existia filme pequeno. E a gente sabe, né? Uma das primeiras animações foi do Walt Disney, que foi a Branca de Neve, aquela coisa toda.
E aí, quem faz aniversário hoje? Nascido em 1961, hoje é aniversário de Jorge Cajuru, o polêmico Jorge Cajuru. Já apresentou muitos programas esportivos, já falou muita coisa, o bicho é polêmico. E hoje é senador da República. E também quem faz aniversário é o cantor Zé Vaqueiro. Eu estava tentando achar alguma coisa de Zé Vaqueiro, porque você que está me ouvindo agora, você pode saber quem é Zé Vaqueiro, mas eu não sei. Não sei. Então aí, depois foi que eu vim descobrir que o Zé Vaqueiro é que está cantando a versão nova da música que eu gosto demais, que se chama Meu Mel. Conhecidíssima por uma versão de Marquinhos Moura, que na verdade essa música Meu Mel se chama Music, e fez muito sucesso em 1987, e foi tema internacional da novela Brega e Chique. Isso eu posso falar porque eu assisti. O Zé Vaqueiro, ele nasceu em Ouricuri e a única música que eu conheço dele é Meu Mel. Somente. Me perdoem a ignorância. Sete horas e 7 minutos, vamos à previsão do tempo para a nossa cidade hoje. E não sei se você percebeu que a gente já começou o dia abençoado, né? Eita, eu acho lindo quando chove, rapaz, porque Jesus tira todas as mazelas do mundo. É muito lindo. Aqui a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia está dizendo o seguinte: muitas nuvens com chuvas isoladas. Isso no decorrer do dia. A umidade máxima está prevista para 90% e a mínima de 55%. Hoje, a intensidade dos ventos está aí de fraco a moderado. A temperatura mínima para hoje prevista é de 26 graus e a máxima de 31. Lembrando que estas informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Agora 7:08. Vamos agora às manchetes dos jornais de hoje, terça-feira. Lembrando, terça-feira, dia 20 de janeiro de 2026. Eu tenho que estar sempre falando a data, porque senão na minha cabeça vai bugar. Tá? Eu sempre tenho que fazer esse exercício de assimilação. Vamos aí às manchetes dos jornais que rodam hoje em todo o estado de Pernambuco. Proposta de CPMI do Master atinge assinaturas e amplia a pressão em Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, para quem não sabe, é o atual presidente do Senado. Guarda Municipal do Recife atuará armada a partir de março. A gente vai dar um foco aí nessa informação daqui a pouco, tá? E também, seguinte, barraca de Porto de Galinhas. Aquela barraca lá de Dona Maura, também a gente vai dar um foco nela, tá? Barraca de Dona Maura, vou falar assim, vou dar uma licença poética na manchete. Barraca de Dona Maura, quase que não sai. Barraca de Dona Maura, isso, agora saiu. Onde houve, né, aquele episódio dos artistas, aliás, dos artistas não, dos turistas, é multada em R$12 mil. Já já a gente fala sobre isso. E também, encontro de maracatus já esquenta os tambores para o carnaval. Essas são as manchetes dos jornais que circulam hoje em todo o nosso estado de Pernambuco. 7 horas e 10 minutos. Confirmando a hora, 7 horas e 10 minutos. Já vira 7:11, né? Mas a gente precisa saber dessa história de Dona Maura. Ô, Dona Maura! Dona Maura! Pois é, Dona Maura. E agora, né? A senhora vai levar os cabas o resto da sua vida, Dona Maura. Não faça mais isso, Dona Maura. Pois é, rapaz. Tem certas atitudes
que a gente faz na vida que a gente não pensa nas consequências. É bonito agora, né? Você tem uma mesa, olha que coisa linda, rapaz. Agora tem um pedestal, tem 2 computadores, o cara te amostra agora. Mas você sabia que o que a gente fala, o que a gente faz, o que a gente até pensar em fazer, a gente paga um preço. Pois é. E esse foi o preço que Dona Maura está pagando. A barraca de Dona Maura, lá em Porto de Galinhas, foi multada no valor de R$ 12.000. R$ 12.000. R$ 12.000 é quase um ano de salário mínimo. Pois é, tá vendo o resultado? Por causa do episódio envolvendo, né, os turistas que vieram lá de Mato Grosso e sofreram, né, na mão do pessoal lá. Quem foi que aplicou essa penalidade? O PROCON. E exatamente, o PROCON fez uma operação de fiscalização batizada de Consumo Livre, que passou por 45 barracas lá da Orla de Porto para identificar possíveis erros, não vou nem falar irregularidades, erros, coisas que estavam ali, deixaram a coisa rolar e teve que vir os turistas lá de fora para o negócio agora acordar, né? É uma coisa meio Ana Maria Braga. Eu costumo dizer assim, gente, eu amo Ana Maria Braga, que ela fala, acorda, menina, né? É, rapaz, porque se a gente não acordar, de alguma coisa acontece. Então diz aqui, gente, o seguinte, aí aparece uma propaganda bem na minha cara. Aqui, ó, a ação aconteceu em parceria com a Polícia Militar e a Prefeitura de Pojuca, com o objetivo de fiscalizar o cumprimento das normas do Código de Defesa do Consumidor. Aliás, é interessante, né, a gente saber qual é o Código de Defesa do Consumidor. Tem gente que só sabe de boca porque Celso Russomano fala. Mas olha só, o Código de Defesa do Consumidor é um processo, né, no caso uma legislação, que é a Lei Federal número 8.078/90 e também da Lei Estadual 16.599, aliás, 559 de 2019, além da prevenção de práticas abusivas. Então, resultado, a multa à barraca de Dona Maura foi formalizada através de um auto de infração lavrado pelo PROCON e encaminhado à responsabilidade, aliás, à responsável pelo estabelecimento, ou seja, Dona Maura e seus queridinhos. Aí agora, Dona Maura vai fazer o quê, né? Dona Maura, eu acho que ela vai ter que pegar, né, os amigos dela, os caras lá, né, que ajudaram lá a fazer o negócio, porque tem certas coisas que eu já disse aqui para vocês, vocês vão entender que a gente não pode falar, porque o YouTube, o robô do YouTube interpreta como alguma coisa errada. Aí o que acontece agora, né? Aí Dona Maura vai pedir para os seus amigos, né, para os seus amiguinhos, ajudar a fazer a vaquinha para pagar os 12.000. Agora aqui não deu para entender, né, se ela pagar a multa, ela volta para lá, né? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa relacionada com isso. Deixa eu me ver aqui. No local foi constatada a violação. Ah, rapaz, olha outra coisa aqui. Ô, bebê, olha. Ela já foi interditada, a barraca de Dona Maura, durante uma semana por determinação do município. Ela ainda poderá apresentar defesa administrativa no prazo legal, sendo assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme as regras do processo administrativo, sancionado pelo órgão. No caso aí, o PROCON, né? Ela ainda pode se defender. Aí diz aqui, né, que a operação consumo livre, ela vai atender durante todo o mês de janeiro as principais praias, com ações de fiscalização voltadas à proteção do consumidor, à transparência da oferta de produtos e serviços, também ao combate de práticas abusivas no litoral do estado. E tem uma coisa, teve até aí um vídeo, né, que está rolando, eu acho que eu vi no Recife de Verdade, e já tinha gente de novo, né? A mulher estava sentada, o rapaz disse, não, pode chiar, pode filmar, não tem problema não, a senhora tem que pagar a cadeira. Então, pelo Código de Defesa do Consumidor, o uso de cadeiras, de guarda-sol, de óculos, de seja lá o que for, tem que estar discriminado. Ó, quanto é que é para sentar na cadeira? E não tem determinação de tempo. Olha, a senhora sentou 1 hora, então daqui a mais 1 hora eu volto para cobrar outra hora. Não. Enquanto você estiver ali sentado na cadeira, pode ser 10 minutos, 1 hora, 3 horas, 5 horas, o dia inteiro, você só paga
uma vez. Então aí eu pergunto agora, né? E aí, dona Maura? Foi bom, né? Foi bom ter feito aquele negócio todo? Aí agora a senhora faz a vaquinha com os amigos, né? Com os amiguinhos para ajudar a senhora aí a pagar o prejuízo. E da próxima vez vocês pensem 2, 3 vezes, o máximo que for possível, para não passar por esse vexame de novo. Porque, infelizmente, como o caso de vocês repercutiu internacionalmente, sujaram a imagem de Porto de Galinhas. Mas eu não vou colocar só a responsabilidade de Dona Maura. Eu vou colocar a responsabilidade também pela omissão. A omissão que os órgãos deveriam ter feito, né? Quem cuida da segurança, quem cuida da ordenação, quem cuida do consumidor, teve que o caso repercutir para o pessoal acordar. Engraçado, né? Coincidiu aqui com o meu estalar das mãos. Tá vendo, gente? Esse é o resultado. Pense 2, 3, 4, 5 vezes, quantas vezes for preciso, antes de tomar uma atitude como aconteceu lá em Porto de Galinhas. Porque depois você sabe, né? O prejuízo vem, aí o pessoal vai ficar depois, né? Volta o cão arrependido. É aquela musiquinha de Chaves, né? Tem outras manchetes aqui. Gente, aliás, inclusive, não foi só no Vasco da Gama, né, que teve BO, mas são os cachorros da vizinha, né? Os pets, os queridos pets. Então, de vez em quando, vocês vão escutar a zoada de cachorro, eu não posso impedir. Mesmo fechando porta, janela, seja lá o que for, me isolando, mas eles são barulhentos incríveis, tá? E tem coisinhas aqui, olha só. Prévia carnavalesca em Olinda registra confusão generalizada. Inclusive, teve coisa feia. No Vasco da Gama também teve, né? Segundo eu vi os vídeos. Os vídeos que rodam, a gente tem que tomar cuidado para ver se esses vídeos são reais, se não é inteligência, se não é alguma coisa, né? Pois é, o carnaval só começou. E se aconteceu isso, vai acontecer outras coisas. É daqui para melhor. Eu gosto desse R, eu aprendi a puxar o R com Maite Proença. E aqui, né? Também, olha só, não foi só no Vasco da Gama e essa de Olinda, mas também no bairro da Várzea. 20 pessoas terminaram detidas. Imagine você. Pode ser não, viu? E aqui também está falando que em Abreu e Lima, o Ministério Público recomenda exigência de comprovante de vacinação no ato de matrícula de crianças nas escolas. Pois é, rapaz. Olha, sei não, viu? E tem uma notícia aqui que nós podemos considerar que é importante, que a gente precisa falar para até fazer um esclarecimento para as pessoas, porque a Guarda Municipal de Recife, depois de tanta pressão popular, agora eles andarão com armamento. Então, isso é bom? Isso é ruim? Bem, os guardas municipais, eles estão incluídos lá no artigo 144 da Constituição Federal como força de segurança. Só que exatamente como se diz, né, no próprio nome que fala, os guardas municipais, eles atuam na segurança e proteção dos bens do município, da cidade. Então, o que acontece? Ali, único e exclusivamente, né? Segundo diz lá o artigo 144. Mas, hoje em dia, do jeito que está a situação da população, né? O povo está muito bravo, o povo quer dar uma de lampião, então a Guarda Municipal também vai precisar intervir em algumas situações. Então, a Prefeitura do Recife iniciou na segunda-feira, no caso ontem, a etapa de treinamento prático da primeira turma do curso de capacitação para armamento da Guarda Municipal. O objetivo é ter agentes armados na capital a partir de março. E exatamente aquela história, né? Que até o pessoal precisa entender o seguinte: se os guardas e os policiais, né, eles têm esse objeto nas suas mãos, eles são treinados, eles são analisados, eles são estudados psicologicamente, que até é uma coisa importante que as pessoas saibam. Porque um agente de segurança, até o próprio vigilante, ele passa por uma coisa chamada exame psicotécnico.
Você sabe o que é esse exame psicotécnico? É para saber como está a cabeça daquela pessoa que vai estar com o objeto na mão. Não é para sair por aí se achando pistoleiro. O armamento ele só é usado em situações de defesa. Se a pessoa está partindo para o ataque ao guarda, ele pode se defender. Né? Se a pessoa está ali ameaçando a segurança daquele agente. Se tiver, ele vai ter que usar. Não tem outra escolha. O máximo possível de que não use é melhor. Mas se infelizmente ele tiver em situação de perigo, ele vai ter que fazer uso sim. Então, é aquela coisa. Já viu aquela história de dizer assim, se o guarda não tivesse aqui, se o policial não tivesse aqui, se o porteiro não tivesse aqui, né? Até os porteiros de condomínio, eles estão tendo acesso aí às forças, né? A acesso ao sistema de segurança pública, porque eles também são pessoas importantes. Eles estão ali o tempo todo, né? Tá lá o tempo todo lá na guarita, vendo tudo acontecer, e eles também podem acionar as forças de segurança. Deu para entender? Então, ninguém diga que é porque os guardas estão com arma, é porque os guardas eles são tudo alvoroçado. Não pode. Se um guarda municipal, se um policial militar usar, né, o objeto de uma forma que não seja a ideal, ele responde por isso. Sabia? Pois é. Então não abra a boca para dizer aquilo que você não sabe. É como eu costumo dizer, né? Eu gosto muito de uma coisa chamada apuração. O que é apuração? É você primeiro saber para depois falar. Não é colocar palavras na sua boca porque alguém disse ou porque você deve ter visto em algum vídeo por aí, alguma coisa que deve ter acontecido por aí. Lembra daquele policial lá de Camaragibe? O caso que aconteceu, que ele pegou um rapaz que estava levando ele. O que foi que ele fez? Ele responde criminalmente, simples isso. Né? Então, agora você já está sabendo, né? Você assistindo de olho com você, você ouvindo de olho com você, é outra conversa. Deu para entender? Não é aqueles caras sensacionalistas, não é aqueles caras que fica fazendo barulho, gritando, e fica só querendo fazer oba-oba. Aqui, é por isso que eu decidi fazer esse projeto do De Olho com Você, que era exatamente para que a gente pudesse colocar as opiniões sensatas, as coisas como elas são, e não fazer barulho sem necessidade. Porque tem gente que gosta de fazer isso, né? Achando que dá audiência. Então, eu sempre, como eu já falei, vou dizer de novo, esse inclusive é o nosso programa de número 9. Programa número 9. 09. Eu sempre coloco PGM 09. E vou dizer para você, enquanto eu tiver condições de poder falar sobre alguma coisa, eu vou falar. Como, por exemplo, eu não vou falar sobre o 8 de janeiro, eu não vou falar sobre alguns assuntos porque, como se diz, eu não estava lá, não tenho opinião formada e não vou me arriscar. Então, tem coisas que eu tenho total liberdade para falar, como essa, porque eu fiz curso de vigilância, eu já fui vigilante, já fui porteiro na minha vida e tive que passar por uma formação que, inclusive, acho que dura 3 semanas, não sei se mudou. Então, dentre essas 3 semanas, a gente tem exame psicotécnico e tem outras coisas para serem feitas para que a gente possa realmente atuar na área de segurança. Então, agora você já está sabendo. Aproveite e faça um recortezinho, né? E compartilhe aí com os amigos. É isso mesmo. Né? Porque informação faz bem para a saúde. Então agora, vamos para onde? Porque aí já foram, né, as nossas manchetes da cidade. E até eu gostei aqui, viu? Me perdoe, mas eu tenho que rir agora depois que o negócio acontece, porque respira fundo, né? Toda ação tem uma reação e toda atitude tem que ter o seu preço. O próprio Deus disse, eu te dou livre-arbítrio. Mas lá embaixo, depois, né? Jesus deixa claro que toda escolha, ela tem um preço a ser pago. Então, foi o que aconteceu lá em Porto de Galinhas. E olha só, né? Rapaz. Não, essa aqui eu quero ver. Com certeza eu quero ver. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui nesse negócio, porque esse ano é ano de eleição.
vou dizer para vocês, né? Não estou aqui levantando bandeira de ninguém, nem quero fazer isso, mas eu vou dizer para vocês, viu? O negócio aqui vai ter muito pano para manga, né? Tá até aqui uma opinião, foi publicado lá no blog da Folha, né? Eita, rapaz, olha, essa eu não tinha visto não, mas peraí que aqui a gente tem que falar. Olha, aqui abrindo, né, o Diário de Pernambuco, vai dizer aqui, ó. O Procon, ele aponta variação de até 573% dos preços de materiais escolares na região metropolitana do Recife. A pesquisa analisou 72 itens em 12 lojas e identificou altas expressivas nos produtos básicos, além de reajuste em relação ao ano passado. Ah, pai, pelo amor de Deus, hein? Puxa, meu filho, tá pensando o quê? Quem tem filho, pense, bote na prefeitura, ou então se prepare. Meu filho, vá comprar o material do fiote se você quer que ele estude numa escola particular. Você sabe que escola particular não é coisa boa não, né? A nível de você vai gastar com a festinha, você vai gastar com o lanche, você vai pagar as mensalidades, você vai pagar um monte de coisa na escolinha do seu filho. Pois é, enquanto na prefeitura você não vai gastar R$ 1. Tá vendo? Como é que é a situação, né? Já dizia a vovó, se não fosse o beijo saber eu não vivia. Eu lembro agora da música de Caju e Castanha, que quando nós tínhamos a Rádio Escola, nós ressuscitamos uma música que depois voltou a fazer sucesso de novo, que é O Ladrão Besta e o Ladrão Sabido. Quem é que vive mais, Ladrão Besta ou Sabido? Pronto. É uma música que, assim, eu gosto muito dela, porque os caras conseguiram fazer uma comparação incrível. Vamos dar uma olhadinha aqui na política, porque a gente sabe que esse ano promete. Se prepare! Olha só. A governadora Raquel Lira afirmou que não tem preocupação com a relatoria dos projetos do Executivo terem ficado sob responsabilidade dos deputados da oposição. Silêncio emblemático. O silêncio emblemático. Esse silêncio emblemático, isso significa que Capitão Nascimento... Mas não, né? Capitão Nascimento foi no passado. Hoje ele é o agente secreto. Hoje ele é o Pedro, agente secreto, né? E ficou sob a responsabilidade de deputados da oposição na Comissão de Justiça da Assembleia Legislativa. As matérias consideradas estratégicas, né, que são mais importantes para o Estado, foram enviados à Casa do Legislativo, à ALEP, Assembleia Legislativa. Não se esqueça, viu? Câmara dos Vereadores, 13 de maio. A Assembleia Legislativa, onde estão os deputados estaduais, é do outro lado, ali da esquina da Rua da União, certo? Então, os deputados ficam ali. A Câmara de Vereadores é só coisa da cidade, mas o que for do Estado é na Assembleia Legislativa. Deu para entender? Pronto. Por isso que eu fiz esse silêncio todo, por isso que eu estou fazendo essa explicação toda. Então, vejam só. As matérias consideradas estratégicas para o Estado foram enviadas à Casa na virada do ano, dia 31 de dezembro, para análise no período extraordinário convocado pela governadora. E, ao participar da aula inaugural para novos oficiais da Polícia Militar na manhã de ontem, ela deixou bem claro. Disse se preocupar apenas com a aprovação dos projetos em plenário. Ela disse, abre aspas, todos os projetos que mandamos para a Assembleia Legislativa foram votados e aprovados, independentemente se o relator era da situação ou oposição. Vamos continuar trabalhando firmes para garantir que eles possam ser colocados em plenário e votados o mais rápido possível, inclusive porque um deles trata da lei orçamentária anual. A governadora se referiu ao projeto de alteração da lei orçamentária deste ano, que apesar de ter sido enviado para apreciação junto às demais matérias, não começou a tramitar. Gente, é a lei do orçamento do ano. Por que isso? 2026 é um ano de eleição.
Raquel Lira com certeza vai concorrer à reeleição. Então, assim, sabendo os pormenores, né, os detalhes sórdidos da política, eu disse, né, que o vereador lá não ia fazer propaganda. Fez. Então, a lei orçamentária, por que deixaram para votar depois a lei orçamentária? Se preocuparam tanto em discutir bobagem, discutir entre si, e deixaram a lei orçamentária para depois. A lei orçamentária é uma das prioridades, principalmente para esse ano, por ser um ano eleitoral. Porque vai ter um prazo em que a governadora vai poder fazer as coisas normais como gestora do Estado. Então, depois, o que é que vai acontecer? A vice-governadora ou o presidente da Assembleia vai poder assumir o governo. Porque ela vai se dedicar à campanha da reeleição. Então, por que exatamente a lei orçamentária não foi votada no prazo ideal? Será que estão querendo fazer alguma coisa? Você deve estar imaginando, né? Se você está me ouvindo desde o dia 5 de janeiro, você sabe que eu sei das coisas lá dentro da política porque eu já trabalhei com político. Tá? Isso eu tenho liberdade para falar. Então, olha só. Apesar de ter sido enviada para apreciação junto às demais matérias, não começou a tramitar. O texto não deve passar pela Comissão de Justiça, sendo pautado na Comissão de Finanças e Orçamento, conforme parecer da Procuradoria do Legislativo. O colegiado marcou reunião para hoje. E 3 projetos já tiveram a tramitação iniciada, né, que ela pediu que os deputados, né, tivessem um período extra aí nesse recesso para poder votar essas matérias que ficaram de fora. Então, 3 projetos tiveram a tramitação iniciada na semana passada no Colegiado de Justiça. O primeiro refinancia a dívida do Estado com bancos nacionais. O segundo permite o uso de recursos Cadê? Espera aí que a tela sumiu. Pronto, voltou. Os recursos do empréstimo de 1 bilhão e 700 milhões de reais no Fundo de Desenvolvimento Social do Estado e outro que trata da transferência de recursos do Tribunal de Justiça para o Executivo no volume de 180 milhões de reais. Pois é, né? A gente espera que os nossos excelentíssimos senhores deputados estaduais não se prendam a ficar na briguinha. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Eu só dou um recadinho para a dona governadora, para a nossa Raquel, que é o seguinte: continue na força de gerir o Estado, de cuidar do Estado. Não se preocupe com coisas pequenas. Porque uma vez eu vi ela falando assim, né? Ah, eu fui vaiada porque eu não sou homem. Ah, porque fizeram isso porque eu não sou homem. Independente de ser homem ou mulher, tá lá o governador do Rio Grande do Sul. Eu esqueci agora o nome dele, Eduardo alguma coisa o nome dele. Ele tá lá, ó. Ele não se preocupa com quem ele é, com o que ele faz, o que deixa de fazer. Ele tá lá governando o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul teve um problema seríssimo, que foi lá aquelas enchentes que aconteceram e deixou um monte de gente sem casa, deixou um monte de gente sem nada. Então, é aquela coisa, minha querida, foque no que a senhora tem que fazer. A senhora está com o Estado na mão e não se preocupe com coisa pequena. Porque a governadora, para quem não se lembra, ela enfrentou há 4 anos atrás, é por isso que eu chamo ela de Mulheres de Areia, né? Porque a eleição foi decidida no segundo turno e estava lá ela e Marília. Então, por isso que eu chamo de Mulheres de Areia. Né? Porque tinha Ruth e Raquel. A diferença é que as duas não são irmãs. Eram, né, rivais. E ela conseguiu vencer. Venceu Marília. E por que agora não vai vencer coisa pequena? Se é deputado, se é vereador, se é insinuação, se é alfinetada, ela tem que pensar aqui, ó, acima de qualquer coisa. É isso que ela tem que fazer. Então, fica a dica, né? A gente espera, inclusive, né? Ela está no PSD. O PSD é um dos partidos que faz parte da base do governo federal, por isso que ela tem acesso a Lula. Deu para entender o negócio? Então, essa é a necessidade da governadora de pedir, né, que esses projetos sejam votados agora, durante janeiro,
por conta de ser também um ano eleitoral e que tem certas coisas que não podem ficar penduradas. Imagine a lei orçamentária não ser votada e daí o que acontece? Como é que fica o orçamento de 2026? Né? Aí para tudo porque não foi votado nada. É engraçado isso, né? Calma, passagem. Agora não. Estou terminando o comentário para você entrar. Então, gente, fechei o nosso noticiário e vou dizer para vocês. Ela vai precisar de muito curso. Aliás, ela precisa de muito curso. Porque se ela não se impor como gestora do Estado, o pessoal vai achar que ela é mais uma boba. Né? Que boba ela não tem nada. Então, fica aí, né, no noticiário. A gente falou aqui das coisas da cidade, aproveitando para falar também sobre a política do Estado, que vai render, viu, meu filho? Vai render. E eu tô aqui, como eu já disse, eu vou preparar as pipoca, o espetisco e o guaraná para ver tudinho de camarote e acompanhar junto com você, fazer as análises. Que não é à toa que esse programa se chama De Olho com Você. É para isso que a gente está aqui. Sete horas e 37 minutos. Pois é, né, rapaz? Eita, noticiário local, rapaz. Ô, meu amor. Eita, Lele, e você que tá aí, hein? Beijo, obrigado pelo carinho, você que tá no Kawai. O Kawai me dá um gás para fazer o programa, sabe? Porque eu gosto de interagir. É um negócio de doido que eu tenho que... Eu gosto de fazer o programa. Tô lendo a notícia, só fico aqui meio chateado quando a tela apaga. Só isso. Né? Porque antes a gente via as coisas já tudo certinho no jornal, recortado, marcado, então refazia o texto. Mas hoje não, né? Hoje tem as coisas aqui do jornal, tudo na palma da mão da gente. Vamos falar de mundo! Pois é, rapaz, é outro que eu amo falar, rapaz. Pense num caba retado que é Trump. Trump, ele chega, desmonta tudo, pense nele. Lembrei agora do povo da Bahia. É o Kenyon. Pense numa coisa. E hoje ele está sendo manchete de novo, né? O nosso querido Donald Trump. Eu faço questão de falar Donald Trump. Eita, velho arretado. Olha, aí diz aqui, né? A manchete. Primeiro ano do governo Trump amplia tensões na América Latina e na Europa. Já dizia a Tieta, né? Eita, Lele! Isso, meu querido. Um ano após voltar à Casa Branca, Donald Trump intensifica políticas anti-imigração, impõe tarifaços e reacende crises diplomáticas. Ou seja, né? Donald Trump é uma coisa meio cariúcha, né? Eu voto em tudo, hein? Né? Pois é, inclusive a dona Cariúcha voltou para o SBT, eu acho que por mim ela não voltaria. Por toda essa repercussão negativa que ela mesmo provocou, né? Mas SBT gosta de polêmica, né? SBT gosta de barulho, SBT gosta de gente que vira manchete, gosta de gente que tem 10 milhões de seguidores, aí assim vai. Aí diz aqui, ó. Trump evita dizer se pretende usar força para anexar a Groenlândia. E também ele pede aos países $1 bilhão por um lugar em seu Conselho de Paz Mundial. Líderes europeus preparam resposta a Trump após ameaças tarifárias, um mecanismo de dissuasão da União Europeia. E por último aqui a manchete que fala de Trump, né, diz aqui, ó. Trump critica Noruega e diz que não se sente obrigado a pagar o que ele já tinha feito com eles. Né? Deixa eu ver aqui, né? Porque colocaram um negócio aqui bem em cima, rapaz. Mas bora lá que eu vou ver essa manchete aqui direitinho. Pronto. Eu não vou inventar nada aqui. Olha só, tem um negocinho interessante aqui que eu vou colocar também, tá? Aqui, deixa eu ver aqui.
Pronto. Abre a boca e fecha os olhos. A musiquinha lá tempo que eu era pirraia. Aqui, agora. Trump critica a Noruega e diz que não se sente obrigado a pensar apenas na paz. Ih, rapaz. Nananina não. Trump, calma, Trump. Calma, Trump. A gente vai dar um aqui para acalmar, né, o Trump, porque, meu Deus do céu. Olha só, gente, ainda tem mais coisa aqui da cidade, rapaz. Coisa. Ih, meu Deus do céu. BO atrás de BO, né? Inclusive aqui a polícia fala, né, sobre o que a gente falou no começo, sobre o carnaval, as prévias. E também o Ministério Público investiga a suspeita de irregularidade em reunião que aumentou as passagens no Grande Recife. Xiii, já dizia seu Raul Gil. Nosso querido Raul Gil. Pois é. Ah, meu Deus, eu vou preparar as vinhetinhas aqui. Me aguarde, se prepare. Ah, rapaz, não, a gente tem que olhar isso aqui. Com certeza absoluta. Eu gosto. E o Ministério Público vai investigar um negócio aqui da reunião que teve quinta-feira passada. Aí diz aqui, né? Ele abriu um procedimento nesta segunda-feira para investigar supostas irregularidades na reunião do Conselho Superior de Transporte Metropolitano. A reunião que decidiu o aumento dos 4,50. A notícia, de fato, foi acolhida após representações do gabinete do deputado estadual Romero Albuquerque e do advogado Pedro Joseph, membro do Conselho. O documento é assinado pelo promotor Leonardo Caribé, que determinou o prazo de 10 dias para que o governo do estado e o consórcio de transporte prestem explicações. Segundo o Ministério Público, a reunião estaria maculada por diversas irregularidades de natureza formal e material. A primeira delas, apontada pela promotoria, é de que os conselheiros tiveram prazo reduzido para análise dos documentos e planilhas que embasaram o reajuste tarifário. Segundo o documento, os envios foram feitos nos dias 12 e 13 de janeiro, sendo a reunião na quinta-feira. Ou seja, eles tiveram pouco tempo para analisar o fato. Outro ponto que reforça a suspeita, de acordo com o Ministério Público, é o suposto cerceamento do direito de análise dos conselheiros. Durante a sessão que foi feita virtual, a presidente do consórcio, aliás, do conselho, teria indeferida. Ou seja, teria indeferido. Deferido e indeferido, gente, é uma coisa que é assim, né? Deferido é que tá tudo certo. Indeferido é que tem coisa errada, tá? Então, tipo, vamos dizer assim, hoje eu sou também técnico em segurança do trabalho. Eu tenho 2 registros profissionais. Eu tenho o vigilante, né? Só que não está em carteira. Eu tenho técnico de segurança do trabalho e tenho, são 3, né? 3 pelo Ministério do Trabalho e o outro está só em carteira. Eu sou jornalista, sou radialista e sou técnico em segurança do trabalho agora. Então, todos esses registros profissionais foram deferidos, ou seja, eu posso exercer a profissão livremente. Foi aprovado pelo Ministério do Trabalho. Se fosse indeferido, é que eu não poderia ter o registro. Aqui você aprende. Além de ouvir a notícia, você aprende. Tá vendo? Já falei sobre a guarda, agora estou falando sobre registro profissional. Veja como são as coisas. Então diz aqui, né? Segundo a promotoria, essa conduta viola o regimento interno do órgão e determina que questões de ordem devem ser submetidas ao plenário e assegurar o direito de vistas a todos os membros, porque, conforme a denúncia de fato, não foi respeitado. E, além disso, as representantes apontam o vício da iniciativa na convocação da reunião. Ou seja, uma vez que a competência para convocar reuniões é do presidente do conselho, a reunião foi marcada pela Secretaria Executiva, em aparente afronta à norma do regimento. Imagine você, né?
se eu começar a falar aqui o restante das coisas. Mas mesmo assim, o aumento continua valendo. Tá? Até que se prova o contrário. O aumento continua valendo. Tá? Vamos lembrar desse detalhe. Mesmo tendo todo esse BO que aconteceu, o aumento vai continuar valendo. Isso é fato. Tá? Mas vamos ver, né, o que vai acontecer. O Ministério Público, vamos dizer assim, ele é o defensor da cidadania, o guardião da cidadania. Então vamos ver aqui também essa situação que a Polícia Militar se manifestou, né? Falou sobre essas questões das prévias do Carnaval. É interessante que a gente saiba. Por isso que eu terminei aqui manchetes internacionais, né? Eu ia passar para o Brasil, mas é importante que a gente fale. Agora são 7h47. Eita, Lele! Respira, aguenta coração. Se prepare. Pois é, rapaz. Se prepare que a gente vai pro rádio, companheiro. Ah, meu Deus do céu. Aqui o que diz a polícia em relação ao que aconteceu no domingo. Um dia após 2 pessoas sofrerem e 20 pessoas foram detidas, o sofrerem vocês entendem o que é, né? Pronto, que eu não posso falar a palavra. 20 pessoas foram detidas pela Polícia Militar nas prévias do Carnaval. O diretor de Planejamento Operacional, Coronel João Barros, disse que os organizadores de eventos exercem grande influência sobre a segurança pública. Ele garantiu que as ocorrências não têm relação com falta de efetivo nas ruas. Gente, pelo amor de Deus. Olha, eu já trabalhei no Carnaval como bombeiro civil e não quero mais trabalhar. Porque, realmente, assim, é algo que, em primeiro lugar, não me cabe e, segundo, é carnaval. Carnaval. Eu não sou fã de carnaval. Então, o que acontece? O que tem de polícia em um bloco de carnaval, só para você ter uma ideia, são os laranjinhas no centro da cidade. É cheio de polícia. Agora só que é aquela história, né? Os caras não são besta. Eu lembrei agora de um episódio da Super Nani, que inclusive foi aqui no Recife, que ela veio para cá, para casa de uma família, e a menina dizia assim: eu não sou besta, na frente dela eu vou fazer as coisas que ela manda, mas depois eu faço tudo que eu quero. É isso que acontece. A polícia está ali, ótimo. A polícia está presente, como se diz, ostensivo. Mas tem pessoas que se aproveitam de vou fazer ali, vou fazer acolá, que a polícia não está vendo. Entendeu o negócio? A polícia não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Infelizmente, eles estão ali focados na multidão. Só que tem gente que se aproveita e vai fazer na surdina. E quando é no meio do povo mesmo, o que é que acontece? Os meus amiguinhos chegam lá e vão fazer, dizer, ó, opa, parou. Pronto. Então ele diz aqui, ó, né, que no caso aqui 2 pessoas sofreram com a violência e exatamente, né, foi aqui durante as prévias de carnaval em Olinda e no Recife. Um homem foi atingido na perna no Vasco da Gama, nas proximidades de onde foi realizado o bloco. Já em Olinda, um folião também depois da saída da troça John Travolta. Além disso, 20 pessoas foram detidas no CDU Folia, lá na Várzea. E de acordo com a Polícia Militar, 460 policiais atuaram no CDU Folia. 460 policiais. E ainda aconteceu coisa. Tá vendo? Pois é, imagine você. Um efetivo, praticamente quase um batalhão quase todo, para um bloco de carnaval. Imagine você. Deixa eu quieto, né? Deixa eu quieto. Bem, o Coronel João Barros, ele pontua que essas confusões aconteceram no final de semana, exatamente após a realização das prévias, no momento em que as pessoas insistiam em dar continuidade. Ou seja, né, o povo terminou o evento, ainda tem aquelas pessoas que ficam. Então, terminou o evento, a polícia não tem mais obrigação, ela vai embora. Já vamos para outro lugar. Cada um voltando para o seu quartel e acabou-se. Então, largou, né? Porque esses blocos acabaram aqui, umas 7 horas da noite. Então, veja só.
Segundo o coronel, exatamente, a Polícia Militar agora está com a maior capacidade para colocar policiais nas ruas, já que foram incorporados 2.300 novos soldados. Então, a estimativa é um aumento de aproximadamente 40% no efetivo nos blocos. E ele destaca que as circunstâncias do evento também acarretam em problemas como as que aconteceram no domingo. Então, é aquela história, né? Não adianta os donos dos blocos dizerem: vamos brincar na paz, minha gente. É isso aí, não sei o quê. E o pessoal, é incrível que tem aquelas pessoas assim, que elas vão prontas, enviadas para fazer alguma besteira no carnaval, achando que vai virar manchete, né? E o pior é que vira manchete. Tem gente que gosta, né, dessas manchetes. Eu mesmo não gosto, né? Eu só falei aqui porque foi por questão de registro, mas não foquei no fato. Foquei no caso aqui, né? A polícia falando, aí é outra história. Mas para a gente ficar aqui naquela coisa de repercutir porque fulano passou por isso, porque fulano fez aquilo. Tá igual aquela historinha do show da cantora lá em Bibiribe, né? Pois é, deixa eu quieto, viu? Agora são 7 horas e 52 minutos. Vamos falar de futebol? Melhor, né? Melhor falar de jogo, né? Vamos embora então, tá? Eita Jesus, e hoje eu comecei o dia tomando um cafezinho. Oh meu Deus do céu, você tem café na sua casa também, né? Que bom. Povo do Kauai, cheiro. Cada uma que eu vejo aqui, viu? Ó, vamos começar pelo esporte então, né? Isso. Vamos ver aqui o que é que tem hoje de notícias dos esportes, quer dizer, do futebol, né? O esporte integra 10 atletas do sub-20 do elenco profissional. Qual é o time titular do esporte? Sub-20, né, bebê? Isso. Sub-20. É sub-20 do esporte, é? Pois é. E aqui também, né, o elenco principal do esporte estreia na próxima rodada do estadual. E aí, confirma o técnico do sub-20. Quem tem sua boca diz o que quer, mas não sabe a consequência da palavra. Pois é, papai. Fazer o quê? Vamos agora para o Santa Cruz. Lesão no joelho afasta William Alves dos jogos do Santa Cruz por 8 semanas. Pois é, né? O técnico do Santa Cruz também, ele comenta sobre as críticas da torcida ao lateral esquerdo Rodrigues. E também ele analisa o desempenho, né, e projeta evolução. Ele diz aqui, ó, a melhora vai vir com o tempo. E aí o Náutico, decisivo no clássico, meia Dodô, inicia temporada se destacando pelo Náutico. É aquele negócio, meu irmão. Se você tem talento, se você tem jeito para as coisas, faça por onde. Não se incomode em se destacar. Né? Parece a palavra, né? Não, mas a palavra vai ter ainda. E diz aqui, né? O técnico do Náutico ressalta o nível de cobrança e estuda, mas radar do elenco na próxima jogada aí da rodada do estadual. E também o Náutico domina e goleia a equipe do sub-20 do esporte. Eita, meu Deus. Me perdoe, nada contra o esporte, tá? Nada contra. Mas é aquela história. Como eu já falei quando eu cobri esportes na Rádio Capibaribe, eu continuo dizendo e afirmando que o esporte é um clube preguiçoso, é um time preguiçoso. Ele joga uma ou outra partida, tenta ganhar ou empatar e deixa rolar o resultado. O que os outros constroem é o que o esporte fica focado. Isso não é bom, né? Isso não é bom. Time preguiçoso não rende nada e agora os resultados estão aí. Então agora são 7h56, vamos rapidinho
As últimas notícias. Agora sim. Agora sim, são as últimas notícias. A gente ainda vai falar a nossa palavrinha hoje, tá? Bem, quais são as últimas notícias? A gente já falou sobre o aumento aí de 573% dos materiais escolares. Por favor, não vire as costas para mim. Meu Deus do céu, que coisa cruel. Cadê aqui, rapaz? Eu falando das últimas notícias, a tela vai embora. Me deixa aqui falando na mão. Não pode um negócio desse. Cadê aqui? Pronto. Ela voltou. Volte. Volte para mim. Meu Deus do céu. Olha, cada um. Você fazer jornal ao vivo e com os sites na internet é um negócio de louco. Porque fica aquela coisa, né? Indo para lá e para cá. Bem, então eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui, né? 7h57, gente. Deixa eu ver aqui se agora voltou. Deixa eu ver aqui. Corre, Curupio. Pronto. A tela sumiu aqui para mim. Então, vou fazer o seguinte. Vou encaminhar para a palavra, né? Para a gente não perder mais tempo. É o jeito. Vamos lá. Eu faço essa respiração profunda para te fazer uma pergunta. Como é que a gente reage às situações de dificuldade? Engraçado, né? Acho que a tela sumiu aqui para mim exatamente para que eu pudesse... Agora que ela aparece, agora não volto mais falar com você. Tô de mal. Não vou falar com você mais. Como é que você reage numa situação em que você tá ali, né? Tipo eu, que tô lendo as notícias, eu faço tudo na hora, né? Eu vou vendo os sites, de repente a tela apaga, a tela foge, a notícia não tá mais ali. Uma coisa pequenininha, uma coisa besta. Mas eu te pergunto, como é que você vai reagir em situações em que você está sendo confrontado? Como é que você vai reagir? Você chora? Você se desespera? Ou você vai pensar na solução? Que nem agora, né? Não quis aparecer para mim a tela das notícias, então já vim para cá para o momento da palavra. É porque faltou isso. Faltou isso. Tem dinheiro ali, vai ali comprar, ou então eu mesmo vou e compro. Mas é uma situação de perigo. É situação de perigo? Primeiro deixa eu saber o que aconteceu para depois pensar na solução. Não se desespere. Não pense que você vai, cair numa situação dessa, que você não tem força, que você não tem capacidade. Pense no seguinte. Existe um fato que até hoje eu não me esqueço. Na época que o último programa no SBT, no domingo à tarde, que uma mãe, ela foi salvar um dos seus filhos que tinha caído no açude, lá em São Paulo. Ela não sabia nadar. Eu acho lindo essa história porque ela não tinha noção de uma coisa, mas ela foi buscar o seu filho. Ela entrou no açude, conseguiu salvar o filho, sem saber nadar. Mas a força de mãe, o instinto de mãe falou mais alto numa hora dessa. Então o que é que eu quero dizer para você hoje? Não se coloque como fraco. Lembra que eu falei da governadora? Pois é. Não se coloque como fraco, não se coloque como incapaz. Se coloque sim, como aquela pessoa que pode resolver algum problema. Pode ser o que for, mas a gente sempre tem que buscar as soluções. Porque eu costumo dizer sempre, quem gosta de problema é matemática. E quem gosta de BO é delegacia. Então, você tem força, você tem inteligência, você tem capacidade para resolver os seus problemas. E se precisar de ajuda, não se esqueça, peça a direção de papai, ou também você pode contar com aquelas pessoas que são mais próximas para você. Seus amigos.
De preferência, aqueles amigos de verdade. Eu tenho certeza absoluta que eles não vão negar o apoio que você precisa. E assim vou-me embora, 8 horas e 1 minuto, marcando o nosso novo encontro para amanhã. Missão cumprida, graças ao nosso Papai do Céu. Aqui ó, no nosso estúdio lindo, maravilhoso, bonito de papai. E marcando o nosso novo encontro para amanhã, se ele permitir. Você sabe, né? Se ele permitir, massa, eu tô aqui de novo. Mas se ele quiser que a missão termine, você sabe, eu vou para outro plano descansar. Beijo no seu coração, obrigado pela audiência no YouTube, obrigado pela audiência no Spotify, obrigado você do Kawaii por todo esse carinho. E amanhã a gente se fala, se Deus quiser. Cheiro.